salve, minha gente! Estamos aqui no nosso lugar secreto, aqui em Maringá, para gravar o nosso terceiro episódio do Prosa de Palco, tá? Nosso convidado de hoje é um músico também, da minha época também, né? Hoje ele trabalha no Sesc, é técnico de som, de luz lá do Sesc, aqui em Maringá. Também é da área de comunicação, né? Formado em comunicação, jornalismo, né? Então ele está, né, inserido nesse nicho aqui também nosso de gravar, inclusive já gravou, já teve podcast também, né? Bandas que ele participou já, foi fundador também, Texas Boy, Nova Era, San Diego, The Brothers, entre outras coisas, né? Que nós vamos falar aqui, né? Thiago Tamioso. E aí, Gil, belezinha ou não? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Prazer demais receber você aqui nesse papo. Eu até comentei, falei, eu não tenho tanta história assim pra contar. Modesto, viu, gente? Não tem conteúdo. Humilde, né? Não tem, né? Tem essa história, cara, é muito rica. Assim, na verdade, a gente, né, nesse começo aqui, né, eu tive o Cadu aqui como primeiro episódio, tive o Lilo, né, que é meu irmão, amigo de infância e começou comigo também lá. E você representa muito essa linha, né, dos convidados meus, os primeiros aqui, de gente que também a história se confunde com a minha, né, porque quando eu comecei lá, você começou um pouquinho antes, né, de mim. Você fiquei todo arrependido agora. Você é da minha idade, eu acho que você é da minha idade. Você é de 82, né? 83. Não rouba um ano meu, não. Eu sou de mais novo que eu. E é o cabelo. Mas começou antes? Comecei com 10 anos, cara. Então. Meu pai falou, ou se aprende ou se aprende. E aí ele comprou um teclado, na verdade, pra minha mãe aprender a tocar. Lá em Floraí, né? Aí sobrou pra você. E aí eu olhei aquilo, aí ele falou, vou chamar um amigo nosso lá, o Bozó. Salve, Bozó. E ele, o Bozó, era o cara que tocava assim. Não quer pé de galinha? Pezão de galinha. 3 dedinhos. 3 dedinhos. Só que ele me ensinou, cara, um monte de música. Me ensinou alguns clássicos, Elton John, 3 notinhas, e eu fui pegando gosto. Legal. E aí, depois de um ano e meio, eu já tava tocando com eles lá, que foi quando ele fez a... Calma. Segura. Começa a falar, não para. Já para, igual o João Kleber. Vamos puxar já o baú do tempo aí. Mas fala um pouquinho de hoje, né, cara? Hoje você tá, então, você tá no Sesc. Hoje eu fui pro lado do áudio, áudio e luz. Depois da pandemia, a gente teve umas crises aí, alguns problemas mais voltados para financeiros e tal. Aí eu precisei me reinventar. Aí surgiu essa oportunidade. Hoje eu sou responsável pelo teatro do Sesc Maringá. Legal. Que é uma responsabilidade bem grande, porque a gente recebe artistas de renome aí nacional, temos muitos eventos lá. O Sesc hoje ele é uma referência cultural. A gente sempre fala que é o Ministério Paralelo da Cultura. Então, quer dizer, o que às vezes o público não faz, o Sesc faz. Legal. Querendo ou não, o Sesc parece ser público, mas não é. É uma entidade privada. Então, a gente fomenta essa veia artística dos artistas independentes, sabe? Certo. Então, a gente recebe muita gente boa mesmo. Uhum. Vale a pena o convite. Quem quiser assistir show de qualidade, bora pro Sesc. Geralmente de graça e tudo mais? Sempre de graça. Muito raro cobrar. Esses eventos assim é sempre de graça. Uhum. E tem eventos parcerias, né? Tipo o FEMUSIC, que já tá bem junto com o Sesc, um sucesso. Né? Na verdade, o FEMUSIC ele é do Sesc Maringá. O Grande Vieira aqui que instituiu, ele já tá acho que tá na 40ª edição, se eu não me engano. Então é um sucesso. O FEMUSIC é nosso carro-chefe aqui de Maringá hoje. Legal. De formação, você é da comunicação que eu falei ali, né? Você é formado em jornalismo, O meu curso superior é jornalismo. Nunca Mas trabalhei. Isso depois que você já trabalhou muito com música e tal. Sim, você foi estudar mais veião, né? Sim, eu me formei até novo, mas eu nunca atuei. Não foi eu sou muito teimosão, então eu preciso acabar. Eu fui até o fim, mas às vezes se eu tivesse pensado um pouco mais, teria partido por outra coisa, né? Hoje é uma área muito boa, né? Sim. Na época sua, talvez ainda, mas hoje com essa questão de mídia social. É legal, hoje é essa mídia independente, né? Legal isso, né? Social media, essa galerinha que tá trabalhando com celular. A gente tá aluno aqui que tá, né? Que é a nossa produtora. Tá trabalhando demais já, nem se formou ainda, então e é bem nova, né? É o ramo 21. Nossa. Para 22. É a mais nova? É a mais nova.
Eu tenho uma mais velha. Ô, Thiago, legal, cara. Bom demais. Então, eu quero, cara, histórias de banda aqui, né? Então, nosso prosa de palco aqui, a ideia é conversar com pessoas, né, com rica história, ao contrário do que você falou que tem história. Tem muita história, cara. Eu sei muita história sua. Imagina você sabe mais história sua do que... Você não pode contar. É brincadeira. Tem coisas que... Que é muito feio, né? Comer marmita debaixo de palco, tem que fazer algumas necessidades no canavial, né? O povo pensou em outras coisas, mas isso, esse tipo de coisa. Porque nós não tinha idade para outras coisas, né? Sofrimento, né? Nossa, cara. Mas você começou com 10 anos, você falou? 10 para 11. Eu lembro que eu toquei um carnaval em Floraí em 93 para 94. Foi isso mesmo. 93 você tinha 10 para 11. A primeira banda, então, eu achava que era Texas Boy. Eu acho que esse carnaval lá em Floraí foi no clube... Foi antes de desmanchar o clube... Aquele clube que você conhece hoje, do Recreativo lá. Recreativo. Então, desmanchado, tinha um velho. Foi o último carnaval que fez, foi em 93. Foi o primeiro carnaval que eu toquei e foi ali que eu comecei mesmo. Eu lembro que eu tocava só algumas músicas, porque tinha muita marchinha, então... Certo. Eu lembro que meu pai contratou um pessoal aqui de Maringá, um baterista, um cara que cantava, um moreno lá que cantava umas marchinhas e tal, era bem legal. Tinha sopro ainda, né? Era aquele carnaval raiz. Naquela época era pouca coisa de teclado, né? Sim. Os axés estavam começando ali, né? Uma banda Eva ali, tocava como que é aquela? Elba Ramalho. Tinha poucas coisas. Poucas né? coisas. Mas aí foi Nova Era esse carnaval? Eu acho que foi Nova Era. Nova Era. Foi Nova Era. Nova Era era uma banda que já existia... Em 80, quando eu nasci, meu pai tinha essa banda junto com o Ticão. Ticão é legal você trazer também. Ticão é muito massa. Legal. Junto com o Ticão, o Bozó era meu pai, tinha outro integrante, e aí eles tinham Nova Era. E foi uma banda bem famosa na época em 1983, 84. Aí pra voltar e montaram essa releitura do Nova Era, mas logo já mudou pro... no começo dos anos 90 daí, seu pai era tipo o dono dessa Nova Era. Ele e o Bozó. Ele e o Bozó. Certo. Lá de Floraí. O Zé Tamiúso. Zé Tamiúso. Zé. Sabe que vai assistir? Abraço, Zé. Não assiste, né? Não vai. Assiste, ele. Mostra pra ele lá. Eu vou mandar o link pra ele, assiste aí. Então aí montou você, aí de molecada só tinha você. Isso. Aí começamos era eu, o Bozó. O Bozó voltou pra cantar. A Luciana lá de Floraí. Tinha um guitarrista chamado Marquinho. É Marquinho? Não era Marquinho? Acho que não lembro. O Danielzinho da bateria começou a tocar com a gente. O Daniel já começou com você ali também. Isso aí foi antes Texas Boy. Seu pai já não tocava? Meu pai ele começou, mas parou já foi cuidar de som, musão. Só ficou cuidando da parte técnica ali. Sim. Foi antes do Márcio entrar. O Márcio não. O Márcio já tava. O Márcio já tinha entrado. O Márcio entrou ali. O Márcio ele contou a história desses tempos pra mim. Ele começou tocando guitarra, acho que foi, sei lá. Ele começou tocando baixo. Hoje ele é um baixista, ele é um dos melhores baixistas aí, mas ele tocou em uma banda em São Jorge. como tecladista. Vande, sei lá. Ele era tecladista. Ele já foi baterista dos caras gaúchos lá de Castelo. Tradição gaúcha. Aí tentou tocando teclado na outra, tentou tocando guitarra, se eu não me engano, na Nova Era. Depois que ele foi virar baixista. A gente foi assistir um show que eles fizeram lá em Castelo, cara, no ginásio esporte lá. Foi eu, meu pai, fomos lá ver, conversamos. Ele falou, vamos ver. Aí ele entrou, saiu. Aí no lugar dele entrou o Jefferson. Verdade. Aí o Jefferson foi tocar baixo. Ele tinha saído lá do Vandê também. É Vandê o nome do cara. E aí o Márcio saiu, o Jefferson ficou e esse cara da guitarra saiu. Aí o pai falou, volta que agora tá bom, agora tem baile pra tocar. Porque não tinha, até então não tinha, tava começando. Certo. E aí, não sei se você vai puxar esse gancho aí, a gente entrou no country em 1995. E começou essa febre do country music aqui na nossa região, né? Você estava com o esquema montado do Nova Era começando, gatinhando ali. E o country veio, aí o vamos montar uma banda, vamos mudar o nome. A banda já era a mesma ali. Na verdade não tinha nem nome, era o Nova Era, mas era uma releitura ali que não... Certo. E aí falou, tinha o Valdeci Silva, que era um empresário aqui da região, tinha as rádios, né? Até tem ainda, né? Programa de rádio. Estão fazendo o que gosta. Era bom, né?
E aí a gente foi, meu pai conversou com ele lá em Floraí, não sei, ele falou, não, eu vou precisar, porque ele tava até então com o Rolão, que era Master Band Show, aí o Master Band Show foi fazer tipo uma carreira solo, e aí a gente entrou nessa lacuna aí. Foi aí que a gente deu uma crescida boa, sabe? E o nome? Aí o nome virou Texas Boy. Quem que teve? Eu não lembro não. Era garotinhos, vários garotinhos. Você tinha aí no 95, Todo tinha, mundo era novinho, tinha né? 12 anos, o Daniel da sua idade 13, também, né? ele era um ano mais velho. Daniel um ano mais velho. O Jefferson também devia ter uns 17, 16, o Marção uns 20 e pouco. Texas E Boy. o Jadir que era o mais idoso, né? Aham. O Jadir acho que já tinha uns 70 anos. Não, o Jadir, coitado. E era jovem também, mas era mais velho que vocês, né? Devia ter uns 30 anos, talvez 29, sei lá. Aí veio o Jadir nessa fase do O Texas Jadir com Boy. aquela vozona que parece que eu sempre falei, o Jadir ele tinha um range vocal assim muito grande, que ele ia de grave com agudo, assim, E impressionante. cantava alto também. Aí eu falei, nossa, como que pode, né? Que legal, cara. Massa demais. E o country, cara, nessa época era muito forte, né? Graças Eu a acho, Deus. eu acho engraçado que tem essas fases aqui, né? Naquela época que a gente começou, principalmente, era bem nítido. Ia tudo para um lado, ia tudo para outro. Antes dessa febre do country, teve a febre na nossa região do gaúcho. O né? gaúcho. Eu conversei com o Cadu, que o Cadu tocava naquele tradição que eles tinham lá em Castelo Branco. Ele começou lá com a banda. Né? Então teve essa fase do gaúcho aqui na nossa região. Subiu do Rio Grande do Sul e teve. Então eu lembro lá, eu sou piolho de clube assim, porque meu pai sempre foi presidente do clube lá em Ivatuba. Nos bailes que tinha lá, eu sempre ficava lá, tal, nos bastidores, depois tinha que ir embora, não podia ficar no baile, né? Mas assim, acompanhava os caras. Não podia ficar no baile. Aí os caras, né, pô, era legal ver, né, as bandas gaúchas que iam lá. Depois virou esse negócio do country, cara, né? Claro que sempre teve outras bandas paralelas, Sim. né? Nos anos 90 teve muitas bandas grandes, assim, sei lá, Fonte Luminosa, Brasil 2000. Era as que nossas referências, né? Metrópole, que era Metrópole, referência né? demais. A Metrópole, por exemplo, era mais o viés do rock. Do rock, né? era uma pressão zona, né? Dentro dessa febre do country. Mas a febre mesmo foi esse country, né, velho? Então, e era diferente, cara. Eu não sei como que. Eu tô meio por fora de bandas hoje, assim, mas eu vejo que não tem mais tantas bandas, né? Que a gente pegava na época, por exemplo, tinha o country, mas a banda Metrópole não vivia de country. E tocava muito. Tinha a Brasil 2000, Fonte Luminosa, que era uma banda mais casal, parece que eles tinham E todo mundo trabalhava bastante, né? Sim, E sim. era vários nichos assim que todo mundo trabalhava. É isso que eu falo, tipo assim, sempre teve e ainda tem as bandas comerciais, vamos dizer assim, né? E tem as coisas específicas de cada época. Nessa época o country, aí depois de um tempo virou aquele bailão de novo, que é o gaúcho, mas só que é o na gaúcho pegada moderno, mais né? moderno, que Tipo, veio com herança, herança, tradição, né? tradição. Que todo mundo quis migrar pra Todo aquele lado. mundo montou banda desse tipo também, no começo dos anos 2000 ali e tal, né? Então tem essas coisas assim, né, cara? Sim. Depois veio as duplas sertanejas no final dos 2000, antes de 2010 um pouquinho. Sim, ali, que era o veio Pena, aqui forte, aqui na nossa região, né? Veio o sertanejo universitário e tal, né? Então, e na mesma levada do country ainda tinha muita coisa boa que era massa de fazer. Tipo assim, ó, tinha o Mamonas que em 96 era estourado. Exatamente, Então, você tinha o country que fazia muito sucesso, que tinha os 12 horas de piseira aí. Aham. Quem tem mais de 35 anos aí viveu essa época. 12 horas de piseiro. 12 horas de piseira, tipo, começava. Não tinha. Era um bailão, 12 horas, era um bailão. Tipo assim, os maiores que eu toquei na minha vida, assim, de 12 horas de piseiro, foi ali no Parque Exposição. Então a Globo FM, na época que chamava Globo FM, ela fazia o bailão lá dentro do pavilhão azul. E a gente tinha um PA legal, mas não tinha um PAzão, cara. Ô, você vê como que hoje em dia era corajoso, né? Meu pai montava o som lá e dava tipo assim 7, 8 mil pessoas, cara. O som não aguentava. E o cara chegava lá, torce pra onde? Não tem mais. Aumenta. Lá no Você fundo vê, não tá escutando. Não tá, e tipo assim, Mas não vai, tinha nunca que fazer. E aí, então aí começava assim, tinha sempre nós, outra banda, nós era a banda da casa, que era a banda da Globo FM. Eles traziam uma atração nacional, que era tipo, as que mais tocavam era a banda Búfalo, que era uma banda famosa. Já era na de época. fora, né? Era de Os caras vêm São Paulo. né? Tinha a banda Tiroteio, que era bem legal. Era uma banda tipo mais descoladona assim, mas era bom pra caramba. Aham.
E aí tinha uma banda chamada Tennessee Country, que era da época também. Tinha o Cowboys do Asfalto, que era uma banda ali de Apucarana, que era do antigo Canarim Beija-Flor. Eles tinham a dupla, um montou o Tennessee e outro montou o Cowboys do Asfalto. Então, aí tipo assim... Banda do Rolão? A banda do Rolão já não fazia mais que a Globo FM. Eles faziam Já era estrela. Já era outra pegada. Já era. Aí a gente fazia, cada banda fazia um tempo ali. Mas era tipo um tempo de Mas 3 a horas. propaganda era 12 horas de piseiro. 12 horas de piseira. Aí a gente fez vários grandes aqui. Mas era muito baile country. Mas esses aí, você tá falando desses top. grandões. Mas só que tinha muito baile, né? Cidade pequena, toda cidade fazia baile country. Então nós tocava sexta, sábado, domingo às vezes. Então era toda semana era sexta, sábado. Um domingo era um bailão e sexta era uma cidadezinha pequena. Então nós rodou muito. E vocês no começo lá, cara, tipo assim, eu falo que a história nossa se mistura porque nós montamos a banda em Castelo Branco, vocês eram de Floraí. Sim. Né? E daí tinha o Márcio com vocês, que era o irmão do Cadu e do Ed, que montaram a nossa banda. Aí vocês estavam sempre no ensaio nosso, não sei se você era de ir muito, mas o Márcio estava sempre dando dica pra nós e tal. Como vocês começaram um pouquinho antes, né? Dava dica pra gente. Eu lembro quando eu comprei um TS-12, você tinha um TS-10, você manjava do teclado, e o TS-10 e o TS-12 era a mesma plataforma ali, né? Só mudava o tamanho do negócio. Você tem ainda? Eu tenho guardadinho. Rapaz, tá guardado. Você tem o seu ainda? ainda? Você usa ele de mesa? Você tem o seu ainda? Não, o meu já botei usar fogo. De mesa? Eu botei fogo. Teve uma festa. Ele tá guardado, funcionando, só que ele tá com ruído lá que tem que ser arrumado. Mas ele tá guardadinho. Alô, Zauri, patrocina o Gil aí. E daí eu lembro que você me ensinou, cara, a mexer nele e tal, ir lá na sua casa. Era bom, disquete, né? Aqui, pra época era o que tinha de melhor, era muito né? bom, muito bom. E eu era dedicadão, de tecladista também, fuçava, tentava. Você era um bom tecladista. Sequenciava, né? Lembra que tinha um gravador dele, tinha um estúdio dentro dos teclados, né? Sequenciar, porque não tinha VS, não tinha nada. A gente fazia tudo fazia os dentes, fazia as coisas tudo na unha, cara. Que coisa boa, né? Fica boa demais, hein? Vocês tinham aquele problema de tirar a música com fita, né? Claro, era fita. Sim. Você ficava esperando tocar no rádio, aí... vai tocar lá, tá. Sim. Aí mandava fita, todo mundo tinha uma fita, gravava, chegava na hora. Um em mi, outro em fá sustenido, outro em ré sustenido. E hoje, seu valor já... Acontecia, velho. Pra tirar a música é isso aí, né? Tipo assim, hoje a gente pega, cada um manda no WhatsApp, tirar tal música, manda o link lá, cada um baixa na sua casa, vê o vídeo do cara, pega o cifra, vê o cara tocando a música. Sim, hoje tá gostosinho, né? Rapaz, hoje tá muito fácil. Muito gostosinho. E esse negócio, ensaia mais, né? Ensaia mais. Ensaia menos também, né? Você falou um negócio legal das fitas. Explica pro pessoal aí, porque tem gente que não vai a nem... aluna mesmo não sabe nem o que é fita. Sabe o que é fita, Luna? E o que cassete, sabe? Ela já é mais raiz. Já apresentei pra ela. Ela que é santista? Santista. Eu vi que vocês estiveram lá, e aí, é massa? Sim. Tiago, pera aí. Calma aí. Eu sou muito TDAH, ansioso. Então eu falei, esse negócio da fita, acho interessante, porque por que dava vários tons, né? Porque cada deck, cada aparelho de som rodava numa velocidade. Se você roda a fita mais lento ou mais rápido, se você rodar mais rápido, aumenta o tom, rodar mais lento, diminui o tom. E acontecia mesmo, cara. Quantas vezes no ensaio chegava lá, o cara tocava em ré sustenido, o outro tocava em ré, o outro tocava em dó sustenido, mais baixo. Aí ficava batendo o pé. Não, o meu tá certo, não, o outro... Era massa, né? Que massa, né, velho? Era gostoso. Era uma brigueira, nossa. É difícil. E aquele negócio de rádio, né? Igual você falou, né? A gente não tinha onde conseguir a música. A gente tinha que tocava no rádio, ou se não comprava um disco. Comprava um disco, depois veio CD nessa época. O country a gente tinha que geralmente comprar o disco, porque não tinha... Mas era CD, né, já, né? Era CD já. O CD já começou ali em 90 e pouquinho. O primeiro CD, né? Eu lembro que eu fui com meu pai pro Paraguai, em 96 a gente já trouxe um bichão de lá. O primeiro CD que a gente comprou foi do Jean Giovanni. Cara, legal pra caramba, cara. Nossa, aquilo eu chegava a furar o disco, tanto que escutava. Só que daí você tinha que, se você fosse comprar todos os CDs, e era uma coisa cara na época. Sim. Pra tirar as músicas, né? É difícil, né? Às vezes você precisava de uma música
você comprava um CD pra gravar uma música, passar pros outros. Rapaz, hoje... A rádio era muito, né? Você ficava esperando a música tocar na rádio. Na rádio. Aí perdia o começo da música. Aí tinha falava que inventar o Maringá final. FM, eu só li a notinha do cara lá, já foi, né? A gente inventou muita nota, muito solo, muito final de música, porque... Não dava, não tinha fim, né? Às vezes a rádio tinha que cortar, igual aquela música fácil, né? Maringá FM, aquilo lá virou uma parte da música. Tinha essas coisas, né? Então... Você falava, será que tira isso aí? Não dá? Não, O cantor tem que cantar também? Já não deixa tem? como. Mas Legal, era legal cara, pra legal caramba. demais, né? E letra também, né? Os cantores ali, hoje, letra em inglês, por exemplo, né? Ou até em português. Tinha coisa em português que os caras falavam, o cara fala isso. E o outro falava, não fala isso. Se você não entendia o que o cara falava, não tinha o tira-teima, você pegar na internet e ver o que o cara falava. Era o que você escutava ali e ia. E em inglês era pior ainda, né? Porque tinha muita música em inglês, só que daí você não tinha acesso à música original, a letra original, certinho, a letra certinho. Aí os caras escreviam do jeito que ele falava. When and tie. Why, né? Não era o why, né? Não, era o why, Me, so. né? É engraçado pra Eu caramba. sempre comento, eu sempre tô com os meninos do Ratos lá, né? Aham. E tem o Marião que é mais novão. Trabalhou com você lá no... Mário, a gente E ele não lançou. viveu nada disso, então às vezes a gente começa a falar, ele fala, para, não era assim, lógico que era, velho. Nós não tinha nada, nós tinha que fazer tudo no pelo mesmo. Aham. Não tinha internet pra gente se virar. A internet chegou pra gente em 2000, assim, numa conexão lenta, Não, né? é muita dificuldade, Sim, né? então Com certeza. era raiz, né? Mas era bom. É legal, Sinto cara. falta, assim, de Era- ter essa... Era legal, né, cara? Era um descobrimento, assim, né? Era uma descoberta todo dia. Muito Sempre que a massa. gente ficou velho, a gente tem outros descobertos, mas era legal, né? É legal. Ô, Thiago, Ah. do Texas Boy, na época do Texas Boy vocês já criaram a San Diego. Então, a San Diego, ela surgiu de uma necessidade que o Texas Boy ele era baile country. Então, vamos supor, quando o country começou a dar uma declinada, a gente falou, porra, mas e agora? Ou troca de banda, ou... e aí? Troca de nome, ou aí faz o mesmo a nome. gente decidiu ter um segundo nome, que era um segundo cartaz, que virou uma rotina das bandas, né? Tinha o Ticão, que era o Colorado Capital, aí tinha não sei quem que virou tal coisa. Acho que, se não me engano, até o Metrópole tinha um nome que era mais voltado para esse... Pro country. Era o... sei que os Forasteiros, se não me engano. Aham. Então, aí a gente fez um cartaz novo, aí o San Diego ele começou a entrar mais nessa linha de formaturas, tocava alguns casamentos. Porque na época casamento pra banda era raro, Era né? bem pouco, né? Muito raro. Era raro, então era só casamento alto padrão mesmo. É. Então aí o San Diego surgiu dessa necessidade de ter ampliar esse mercado, né? Que ano você não vai lembrar? Acho que foi em 2000, 99 aí, 2000, foi por aí. Pra 2000, né? 98, sei lá, não lembro certo. Mas foi mais ou menos Porque a nessa febre do época. country você falou que começou em 95, 95 Texas Boy, que eu e lembro foi que a até gente 2000 começou a mais ou tocar menos isso. ali, né? Foi, Era bem foi. forte, né? Em Aí. 2003 meu pai vendeu a banda e ainda tinha o Texas Boy e o San Diego. Então era isso aí mesmo. Aham. E era legal que era assim, né? Não, tinha dois nomes e era dois cartazes. O cartaz é que era tudo, né? Rapaz, o cartaz Era propaganda, né? Porque não tinha internet, né? Vamos colocar dado, não tinha, ninguém tinha. DVD era poucas bandas que tinham, né? Poucas, Acho que não. na década de 90 acho que ninguém tinha. né? Eu lembro que tinha era a fita VHS, que era forte, né? Mas assim, fita, era mas só... pra quem... Ninguém ia vender e mostrar Não. uma fita, colocar num videocassete Não, lá. não. Era muito difícil, né? Muito raro, não existia, né? Aí os Vídeo não existia. Os empresários iam lá e esticavam os cartazes. Abria nas um em cima mesas. do outro que tivesse o maior, falava, eu quero saber. Eu lembro que a gente tinha um empresário que ele era fissurado em ter cartaz grande. Cartaz Meu grande. Deus, cara, ele fez um do San Diego, que era uma foto da Baía de San Diego, assim, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E só tinha Bahia. E aí umas fotinhas nossas embaixo, assim. Só que assim, ele falou assim, que na hora que ele abria aquilo lá na mesa do presidente do clube, o cara falava, meu Deus do céu. A banda é boa. A banda é boa. E aí vendia, né? Aham. Vendia porque não tinha outra coisa. Interessante, era a venda, né? Era a venda. Era a venda das bandas. E era... aí depois que você ia lá e fizesse um bom trabalho, aí você ia voltando. Mas assim, era o cartaz que era... Hoje é o Instagram, né? Hoje o cartaz... Hoje tá fácil, né? Tá na mão, né? Hoje tá na sua cara o tempo inteiro. Tem várias plataformas aí. O Instagram é o mais
É o mais mais comercial acessado ali, hoje, mais né? acessado, todo mundo tá ali, né? Então, você não precisa de muita coisa, né? Então, um Sim. Instagram bom, tem material ali, o cara já Entra viu. no meu Instagram lá, você já tem o portfólio total, né? É legal. E o que eu ia perguntar pra você, o Diego, seu irmão, entrou mais ou menos que época, você lembra? Ele entrou, Vocês? eu não vou saber te falar não, mas ele deve ter entrado ali em 99, tocando percussão, coitado. Tocando. Porque ele cresceu ali no meio do barulho e daí falou, vai virar música É, porque esse piá ele é também. baterista, né? Baterista e tio Daniel. Ele falou, não vou conseguir. Ele toca bateria desde Desde novinho, pequenininho, né? Eu lembro que o Zé levava ele nos nossos ensaios lá e pá, o piá já... Ele já era baterista Legal. desde aquela época, então ele falou, bom, eu vou arrumar uma percussão, porque começou a usar Shed aí, né? Aham. E aí ele falou, opa, vai pra percussão. Não tocava pandeiro, não tocava timbal direito, mas tinha uma percussãozinha, fazia muito pequenininho, né? Bom, e aí ele começou a tocar percussão. Como ele era do ritmo, né? Ele é bom de era ritmo. bom de ritmo, É. né? E daí o Daniel saiu, acabou saindo, o Diego assumiu a batera. Na verdade foi assim, meu pai vendeu a banda em 2003, o pessoal do Cleito Clers lá, que tinha uma dupla e tal. E aí o meu irmão foi, aí fez uma campanha política, como baterista já. E em 2004 eu resolvi sair e montar o The Brothers, eu e o Marcião. Aham. E aí meu irmão veio pra fazer com a gente, bateria. E o Daniel ficou lá no Cleito Clers, que era o Texas Boy, né? Então foi aí que ele começou a tocar bateria. Então no Texas Boy ele nunca foi baterista. Certo. Ele fez uma campanha porque o Daniel estava fazendo faculdade na época e não conseguiu. Tá em todos os shows. Foi a última campanha, se eu não me engano, foi em 2004. Foi a última campanha. 2004 foi a última campanha. Né? Legal. Ô Thiago, e o The Brothers, aí você falou aí do The Brothers. The Brothers foi uma 2005? uma experiência legal, cara. Eu paguei minha faculdade com o The Brothers, foi muito bom. Foi 2005? O The Brothers Começou? começamos em 2004 para 2005. Teve a campanha que você falou, a campanha política, Isso, aí a gente já foi com o The Brothers. Eu comprei um som e lenha. The Brothers foi uma situação muito interessante, até que você já comentou isso comigo. A gente começou a tocar muito casamento, cara. Foi ali que, não sei se eu tive a sorte de ter essa virada de chave de... Tocava barato? Tocava, mas assim... sobrava dinheiro, ganhava dinheiro, conseguia se manter. Não era casado, não era nada. Rapaz, eu tava fazendo umas amnésias aí, eu tocava muito casamento, cara. Na verdade, o casamento começou a rolar com bandas, assim, nessa época ali. Sim. Meados dos anos 2000 ali, 2005 e tal, né? Foi quando eu comecei também, a gente assumi e virou o Ômega 3, Você né? virou Ômega 3 em que ano? Ali também, cara, 2004, a gente fez a campanha como estilos ainda, né? Mas o Cadu já estava vendendo som, já tinha parado, o Ed fazia locação para nós ainda. Aí em 2005 a gente já entrou como Ômega 3. Eu sempre acho que eu nunca te fiz essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta. Qual que foi a chave pra vocês falar, não, vamos mudar o nome, por quê? Foi o Cadu Cadu, ele falou, não, o nome é meu, ou teve uma situação? Não teve nada ou foi disso. Pra tipo, mudar da água pro vinho mesmo? Falou, Pra mudar. Encerramos o ciclo, vamos Não começar teve outro. nenhum problema, o Cadu, né? Assim como eu fiz agora, quando eu saí e montei o Ômega Trio, ele na época também falou, Gil, eu vou parar, vocês querem continuar? Vocês se organizam. Quando foi mesmo? 2005? Quando ele saiu, ele parou no Carnaval de 2003, foi o último dele. Aí ele saiu. Aí ele falou pra mim, você quer continuar? Que eu já gerenciava, cuidava tudo pra ele. Quer continuar? Se organiza com os meninos e tal, continuem. Né? Como estilos. E eu falei, como estilos. Eu falei, eu quero continuar assim. O Ed, por enquanto, vai continuar também e tal. Ele parou Você ficou de de cantar. gerente daí. Aí eu virei como dono, né? Só que o equipamento não era meu. Mas Era eu o era dono do equipamento dele esquema. O Ed fazia, tipo, locava pra mim, entendeu? Né? E era estilos ainda. Aí a gente cumpriu muita coisa no começo ainda, que o Cadu continuou vendendo, fez aquela transição, sabe? Porque os contatos eram todos com ele, e era mais difícil de fazer a transição que foi feita hoje, por exemplo, porque na época era telefone fixo e tal, ele que conhecia os caras, então ele continuou vendendo as coisas e foi aos poucos passando para mim, entendeu? Quando eu assumi bem mesmo assim, foi ali em 2005, né? 2004 a gente ainda fez uma campanha política, que foi a última, então foi ele que vendeu, ele tinha um esquema engatado, entendeu? E a gente que tocou, né? E aos poucos ali eu fui pegando os meus clientes, achando outros caras e tal, né?
E a mudança de nome, cara, não tem nada a ver com questão de problema. Ele falou assim, não, pode continuar, tá aqui para vocês. A gente mudou por causa da dificuldade que o pessoal tinha de falar estilos band, era um nome difícil, né? E a gente complicou mais ainda, não era banda estilos, era ou banda estilo, era estilos band no final. Aí, cara, todo mundo falava o nome errado, não falava o nome completo, não falava banda estilos. Então tinha essa dificuldade. A gente falou assim, ó, a primeira coisa, vamos mudar de nome, cara. Vamos mudar de nome pra, né, ser uma nova fase, por causa que o nome estilos é difícil, sei lá. Por isso que a gente mudou, né? Entendi. E veio o ômega 3 do nada também, não sei te falar de quem onde foi? Quem tava na época ali, sei lá quem sugeriu, se foi eu mesmo, acho que foi eu mesmo que sugeri, né? E daí mudamos, cara, mudamos. E deu bom, né? Deu bom. É um nome que trabalhou assim, não é um nome que... foi por causa do nome e tal. A gente trabalhou pelo trabalho mesmo, sabe? Eu imagino, né? Sim. Fazer o trabalho bem feito e tal, pegando clientela e tal. Vocês entraram num nicho muito bom de casamento, né? Casamento, né? Nessa época. Foi que, né? Voltando ao que a gente estava falando lá. Casamento, cara, começou nessa época forte. E só para dar uma acelerada no tempo, hoje, quem não tá tocando casamento, desse mundo comercial aqui, não tá tocando. As bandas menores tá assim, né? É casamento, cara, casamento, né? E pro meu negócio tá melhor ainda, porque daí coisas mais compactas, mais enxutas, assim, é uma nova tendência também. Sim. Que eu observei ali em 2019 para 2020 e criei o Ômega Trio, né? Então, cara, hoje tu, né, tá trabalhando muito casamento, muito mesmo, né? E as bandas grandes também trabalham muito casamento, é a maior parte dos eventos deles, né? Mas com uma certa dificuldade, um pouquinho maior. De custo, por conta da questão do custo, né? O pessoal, às vezes, não consegue gastar com uma banda grande, né? É alguma coisinha menor. Sim. Né? Ou às vezes, quando tem dinheiro para uma coisa grande, pega várias coisas pequenas. Que fica, minha festa tinha várias atrações. Não, a gente falou do Bela Musique, né? Que faz a cerimônia, aí tem o Sempre Tem que faz a festa, não sei o quê. Aí o Ratos faz uma festa lá no fim, e aquele rolo. Exatamente, Atibar. Aí você faz o Ômega Trio, faz o cerimonial lá, o negócio. A gente tem um trabalho, na verdade, que trouxe a realidade de uma banda de baile para o Ômega Trio, de fazer tudo, né? Fazer tudo. Mas tem muitas festas que o pessoal pega a gente para fazer, igual você falou, cerimônia, jantar, uma parte da balada e pega outra atração, né? Ou as festas grandes, como eu digo, às vezes a gente nem participa dessas festas, mas eu vejo que rola muita festa, com alguém que faz o jantar, alguém que faz uma parte da balada, outra atração que faz uma outra parte da balada. Tem essas atrações que tem os caras dos tambores. Sim. Lá, DJ, um DJ, um cara no tambor colorido lá, um cara no sax. Sim. Tem vários grupos desse tipo aí. Então tem vários grupos compactos. Um cara do violino, soltando fogo e rolo e confusão. Né? Um DJ que é mais elaborado, faz um showzinho maior ali. Então tem muita coisa assim, várias coisas compactas, né? E é a realidade de hoje, né? Então as bandas grandes, né, perderam um pouco de espaço por causa disso. Né? Perderam. As bandas que você é das bandas, eu na época. A gente já começou a perder pro sertanejo ali das duplas, né? Que virou... Um pouquinho antes de 2010, mas em 2010 foi. Eu até montei uma dupla na época, a gente recebeu um convite legal, a gente estava indo bem. E foi bem nessa época, em 2007, 2006, 2007. O Pena tava estourado, né? Você tava com o The Brothers. Você falou, tava inserindo bastante em casamento, bem, tocando bem. Aí, o meu erro foi aí. Aí você quis partir pra dupla? Eu não tinha guitarrista fixo. Eu tinha o Julianinho lá de Castelo, só que ele teve um problema no coração. Olha, eu contando a intimidade do cara. E aí... eu lembro da história. Você lembra da história? E aí eu precisei de um... Porque a gente era em 4. Era eu, cantava e tocava, o Márcio cantava e tocava, meu irmão também, e o Julianinho. Não tinha ônibus, você lembra, comprou um educador, né? Então nós tinha estrutura, bem legal. Era uma coisa compacta já pra época menor, mas aquela coisa de ser compacto, mas ganhar mais dinheiro. Eu lembro trabalhar mais, ter menos dor de cabeça. Sim, eu lembro que eu chegava... Somzinho era uma coisa mais tranquila. Não, era filé, tinha só coisa boa, era bem chutinho, mas só coisa boa. Essa é a realidade que eu lembro casamento que eu cheguei a tocar casamento por R$500. Só que se você puxar R$500 em 2003... um valor legal. Já era, tipo assim, vamos colocar aí 2.000 hoje, sei lá? Sei lá. Daí pra mais. Mas era bom, a gente vivia. E aí, eu precisava de guitarrista. E aí, quando o Julianinho, eu tentei colocar um cara lá de Florei, não deu certo. E aí, começamos a ligar pros caras de banda e falar, preciso de guitarrista. E cada semana ia um. Foi o Malaca, que era do
do Café Society, foi um tempo com a gente. Aí ele montou o café, não consegui mais. Aí encontrei um cara do Mato Grosso, um cantor. E aí ele foi pra tocar guitarra, cara. E a gente foi tocar um evento numa loja maçom lá em Nova Esperança. Aí o cara, eu falei, você canta? Ele falou, se você colocar o microfone pra mim aí, eu canto. Eu falei, tá bom. Na humildade. Na humildade total. Mas você veio pra tocar guitarra, tá? Aí colocamos o microfone dele, meu pai tava lá no som assim. O rapaz começou a cantar tipo Mariana do Bruno e Marrone. Rapaz do céu. A casa caiu. Pô, meu Deus do canta céu. pra caramba. Canta demais da conta. O que é isso aí? Desculpa. E aí ele falou, não, vai ficar com nós aí trabalhando aí, pô. E aí o The Brothers fez assim, pá. Então foi bom. Aí, eu não sei como, ele encontrou um cara aqui e aí surgiu a proposta de montar uma dupla. Ele falou, você não quer fazer segunda pra mim? Eu falei, a gente não vai precisar parar com o The Brothers, né? Porque eu tenho minhas... Não, a gente faz os dois. Faz paralelo ali, né? E aí começou a andar a dupla, sabe? A gente conseguiu encaixar na Maringá FM. Então o negócio tava indo bem. Aí surgiu alguns problemas pessoais. Aí fomos pro lado. E aí foi que eu parei com o The Brothers, cara. Mas eu acho que meu erro talvez esteja aí. Ter parado de... Eu recusei tanto evento de casamento, eu lembro. Que eu tinha que ficar recusando. Porque a gente era residente aqui no Juscelino. E a gente tinha que tocar todo sábado. Era sábado no Juscelino e domingo no Botequim. Então não dava pra conciliar. Mas era muita recusa, assim. Ô Thiago, e depois disso, né? Você também foi vocês foram precursores. Também, na verdade, foi para outro lado, né? Mas também o Trio Forever. O Trio, né? Forever foi também legal. Foi uma experiência muito... Pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive como músico, assim. Porque foi legal, mas pode falar. Não, é porque o Ômega Trio hoje é muito parecido com essa ideia do Trio Forever, que vocês tiveram a ideia antes de mim, bem antes. Que ano que foi? O Trio Forever começou em 2012. 2012, então, bem antes do Ômega Trio. Quando o Ticão parou com a banda dele em 2010. Uhum. E aí ele queria, tipo assim, ele queria fazer outras coisas, mas daí falaram pra ele, Ticão, não adianta querer fugir, cara. O que você sabe fazer isso aí hoje, tá aí ainda, né, bagaçando. E eu te falo que foi uma das melhores experiências que eu tive como profissional, porque foi muito aprendizado ali. Porque é dois monstros, né? Ticão e Solange, pô, não tem o que falar. Ticão e a Solange, né? Sim. E foi em 2012 a gente começou, tocamos muito também. E ali era uma levada mais anos 80, mais uma galera mais antiga, o Ticão fazia os shows deles. E eu ia mais pra galera, né? Eu ia mais pra essa linha, mais fazer uns pagodinhos. O Thiaguinho tava bombando com o Exalta. Coisas mais novas ali. Fazia alguns funk mais tranquilinho, né? E eles faziam mais essa levada mais antiga. Mas foi uma boa experiência. Eu digo que foi uma ideia que, por exemplo, o Ômega Trio hoje é muito baseado nisso, né? Usando VS, usando playback mesmo, né? As coisas gravadas ali para fazer. E resolve. Hoje em dia, por exemplo, o Ômega Trio resolve uma festa, faz, né? E vocês tiveram essa sacada lá bem antes, só que vocês não foram para esse ramo de casamento, né? Não fomos. E eu lembro que eu conversava com você na época e você falava, pô, pra gente vir de casamento tem que ter esse detalhe, aquele detalhe mais. Só que não era para ser, porque eles, né? O Ticão e a Solange tem um estilo que eles continuam até hoje e estão bem hoje nesse estilo. Eles insistiram, né? E deu certo. Num caminho que diferente do que eu pensava pra vocês. Falar, pô, se vocês entrarem em casamento, vocês vão dominar a gente fez alguns casamentos, mas assim, a gente sempre conversava sobre, né? Pra você ir pro casamento, você tem que se dispor de alguns preconceitos, né? Assim, como que eu vou te explicar isso? Eu não gosto de tocar funk, por exemplo. Você vai ter que tocar. Eu não gosto de tocar pisadinha. Pô, você vai ter que tocar. Então você já tem que se desprender. Então, não sei se era uma dos três ali de não querer talvez fazer, ou vamos partir por esse lado do mais do social mesmo. Aí a gente fazia os shows que era muito bom.
Eu lembro que agradava. Tinha lugar que faltava daí essa interação de tocar esses... O show, você fala, é imitar. Ele fazia a performance do artista, isso aí agrada muito, né? Então a gente não foi por essa vertente. Aí veio a pandemia, paramos. Aí ele voltou depois com só a dupla, né? Foi muito bom pra ele, porque daí ele focou 100% nesse estilo de fazer o que eles gostam mesmo, né? Toca o negocinho, toca, mas não é o... Coisa nova, toca, né? Mas não é o foco do esquema, né? Você já foca 100% no novo, né? Não, tem muita coisa velha, toca Sim. muito nos eventos também, mas ele tem que Mas tocar de tudo, né? A chave é o... Na verdade, a ideia nossa é o comercial das bandas que sempre existiu. Sim. Lá na década de 90, as bandas comerciais, banda de baile, tocava, sempre foi assim, tocando as coisas novas, sucessos novos, de todos os estilos e as coisas antigas. Sempre tocou coisa antiga, né? E hoje é a mesma coisa, o nosso comercial é isso. Fazer festa, né? Festa de casamento, formatura e tal, onde o pessoal quer tudo, né? Quer tudo que é aquele mistão lá e que anime, que faça bagunça. Ô Tiago, quando você parou então? Que ano foi? Você falou ali que parou na pandemia o trio Forever. Foi quando você parou com música, né? Um pouquinho antes da pandemia. Ele tava ruim de baile. Vamos parar. Aí vendi minhas coisas, vendi meu som. Eu tinha um som, né? Que era o mesmo do The Brothers ainda, usava meu som. Usava no trio. Aí vendi. E aí eu fui diminuindo. Falar pra você, parei totalmente, não parei. Mas assim, eu diminuí. Eu não tenho mais o compromisso, né? Hoje eu faço mais cachê como técnico do que como músico. músico. De vez em quando faço sanfona. Você fez vários com a gente, Sim, com um trio, né? De sanfona, sanfona, né? tocar um violãozinho ali Isso, e tal. mas agora um negócio fixo assim eu não tenho mais. Não tenho. Porque eu tenho no Sesc lá, então eu não Também tenho. te consome muito, né? Eu não consigo. Eventos de sábado, eu imagino lá. Não tem como ter um compromisso com ninguém assim de estar direto, né? Mas eu parei e foi por ali. Ô Tiago, você teve estúdio nesse meio tempo? Foi agora depois da pandemia? Não, eu também? sempre tive estúdio. É? Desde bem lá no começo eu comecei em estúdio em 2002. Estúdio musical de gravação, Isso. né? Eu montei lá no fundo da casa da minha avó, umas caixas de ovo 2002? lá. 2002. Ah, Na cara, campanha, legal. Na campanha de 2002 eu já fiz algumas gravações. 2002 ou 2004. Que era lá em Floraí. Lá em Floraí. Era meio de improviso lá e tal. Sim. Aí depois eu montei uma sala certinho. E eu vim parar com o estúdio em 2018 quando eu investi nos ônibus, né? Aí eu parei com o estúdio. Foi ali que eu... Mas o modo on aqui foi quando? Que Foi você... em 2010 até 2018. Bastante tempo ali também, né? Foi. Que era um estúdio Só que massa pra antes do caramba. modo on eu fiz um na casa do meu pai. Não tinha nome, Aqui né? em Maringá já, né? Foi em Vocês 2008. vieram pra Maringá. Eu vim em Maringá em 2007, em 2008 eu montei um ali. 2009. Foi por aí, E aí eu fiquei com o estúdio a vida inteira. Na verdade eu nunca parei, né? Assim, eu faço minhas gravações, faço minhas mix aí, mas... Você faz em casa, Faço em hoje em dia casa. tá fácil. né? Hoje é mais fácil. Só não tem um estúdio pra fazer a captação, é. aquela coisa, né? Aham. Então não parei, mas diminuí, né? Não tem mais o estúdio fixo, né? O estúdio é uma paixão também, é bom e gostoso, hein? Legal, né? Vixe. Legal. Você faz gravações, às vezes, Sim. vai em outros estúdios pra fazer alguma produção, alguma coisa. Né? Faço uns negocinhos aí. Com o Ratos de Bar você tá bem ajudando, Tô não, fazendo trabalhando algumas coisas. Tô atrapalhando mesmo. Atrapalhando. Eu faço a produção das músicas, né? Às vezes ajudo na produção do show também, fazendo alguns VS e tal. Os dances, essas coisas eu faço tudo. E vou de técnico às vezes toco uma sanfona também. Técnico, às vezes pinta lá uma brecha uma brechinha e pega a sanfona e já era. Sim. Que massa, velho. Sim. Ô Thiago, aí fala uma história aí, cara, um perrengue, alguma coisa aí história, do passado. Tem umas que não dá pra contar, né? É muita gente, coisa, né, cara? Não, mas não de coisa errada, assim. É que às vezes a pessoa não se sente confortável, né? Nossa. Eu lembro quando eu quebrei o braço, foi massa. Nossa, eu e Foi meu irmão massa aí. andando de bike lá em Floraí, eu quis virar pra cá e ir pra lá. E ele tava... O molequinho, ele era novinho, né? E eu aqui, ele sentado aqui, aí eu virei e ele puxou. Aí trombamos na árvore e eu caí.
caí e quebrei o braço. Nossa. Isso em Tecladista, Em 97. no auge do country No auge ali. no country, tocando para 7 mil pessoas lá no Parque Exposição. E o tecladista com o braço E o quebrado. Olha tecladista- que beleza. Nossa, e eu lembro que eu fui, aí fomos pra era em Floraí, né, viemos pra Santa Rita aqui em Maringá. Da finada minha tia Regina que foi acompanhar a gente, ela e minha mãe. E aí eu fiquei lá, e o médico falou, isso aí é cirúrgico, não tem que fazer não, tem que botar placa, que quebrou, e quebrou os dois, o rádio aqui, né. Então tá, vamos fazer. Aí meu pai tava no Paraguai, se eu não me engano, foi buscar um equipamento lá. Aí ele chegou, rapaz, mas que zorbada. Você não tem juízo, falta de respeito. E eu aqui Imagina, assim, ó, eu tô até- rolando o cabelinho aqui, Eu ó, era imaginei cabeludo. ele falando. Você tá doido, moleque? E agora? O que ele vai fazer? Eu aqui rolando o cabelinho, bravo, mas beleza. E aí tá, falei, vou ter que tocar. E tocava com a mão e o braço aqui engessadão, mano. Eu lembro que o Valdeci Silva, na época, ele, como é dois molequinhos, ele sempre chamava nós pra ir lá na frente, tipo, falar um verso de rodeio. E eu, bração quebrado aqui, e eu tinha, nessa época, eu tinha acabado de tirar o gesso. E ficou uma cicatriz até hoje aqui, que a marca do onde colocou o pino lá. E ela zangava, porque na escola eu sentava na beira da parede e às vezes eu tame. Então ela Sem querer. zangava, virava, ficava uma pelota de sangue assim. E aí nesse dia ele me chamou lá e eu com a pelotona de sangue aqui, e eu tive que falar o verso, eu lembro dessa história. Mas aí às vezes o pessoal comendo, e aí, o braço tá bem? Eu falo, tá bem, o zangão aqui, o cara comenta, bicho. Legal. Mas assim, a história que eu mais lembro assim, foi dessa história aí de eu ter que tocar Imagina, com o braço cara. quebrado. Tecladista com o braço quebrado. Aqui, ó. Só aqui Aí, na mãozinha direita. só numa mão. Já não fazia harmonia mesmo, né? Então. Aí começou a melhorar aqui, eu já fazia o. Ainda bem que foi esquerdo, na verdade, Se né? fosse direita, aí Se tinha que fosse parar. direita, aí tinha que arrumar um tecladista. pra Ou fazer. começar a aprender com a esquerda, né? Que bom que Você seria, tinha mas- ficado bom. Bom, né, cara? Ah, mas aqueles solos country na época lá Não fazia, não né? dá pra fazer na esquerda. Fazia não. só um. Porra, se você Pam, fizesse, pam, aí você pam, era o... para, pam, pam, só isso aí. né? essa aí dava, né? E não tinha como gravar, não tinha VS, né? Aham. Mas foi complicado aquela época. E, nossa, eu fiquei mais traumatizado da zorbada que eu levei. Né? Ô, Thiago, eu lembro que a gente foi tocar, eu fui tocar com vocês em algumas casas country também que tinha. Era Tinha. legal isso aí, não era, né? Tinha o Cowboy Saloon, Cascavel, a gente tocou lá, que era forte. Eu acho que E eu fui tinha nesse Cowboy Saloon. Você foi no Celeiro Country, lá em Foz do Iguaçu. não Foz do foi? Iguaçu, fui também. Bem na entrada, ali, perto da rodoviária. Rapaz, ali era uma cervejaria. Lembro disso? Tinha uns barril assim. Aham. Ali era forte. Era também. bem bonito o lugar. E Sim. era casas country, que depois vieram umas casas sertanejas, né? Sim. Tipo Woods da vida, Isso, outras casas. já era uma. Mas foi na sequência, né? Foi uma sequência. Eu acho que as casas country é muito legal, né, cara? Sim, em Pô, Curitiba tinha, a gente tocou numa casa country chamada Country Brasil, que era em Curitiba. O que mais? Era a mais forte que eu conheci mesmo foi o Cascavel, né? Lá no Cowboy Saloon, que Cowboy era muito Saloon, forte. que era muito forte. Cowboy Saloon era. E aqui em Maringá não teve, né? Maringá não teve, porque o Valdeci Silva ele pegou tudo, né? Ele fazia nos Fazia os lugares. bailes, mas era nos lugares. Sim, e aí ele não deixou brecha, né? É. Algumas tentou fazer, tipo, Estância tentava fazer um baile country, eu lembro que tinha Cabana 40 graus lá em Sarandi, que tentou fazer alguma coisa. Faziam, né? Mas só não que dava é. bom, né? Não era o nicho deles, né? E depois vieram as casas, na verdade, com o sertanejo universitário. né? Aí foi a UD, então- foi a DOT, começou com a DOT, né? A DOT que lançou o Gupene Gabriel pro Brasil. Ali que veio Entre várias outras, né? Você falou aí de passagem a do Juscelino, né? Teve a Velvet, teve um monte, né? Tinha o Aquáticos, lembra do Aquáticos lá no Serra Aquáticos, Azul? Aquático tocava de tudo, né? na Tocava verdade. de tudo Mas lá. tocava bastante rock lá. Eu tocava com a banda que chamava Black Manta. Eu lembro, que era Fabão, era era banda. Fabão, era Fabão, né? O Fábio não tocou com a Não Black tocou no Manta. Black Manta. Quem que era, o Não, Monstrinho? não. Black Manta era, na verdade, nós da Ômega 3 ali. Quem tava na vez ia quem fazer a tava, Black né? Manta. Mas na época aí tocava o Guim, né? Bateria. Tocava. O baixista era o Thiago Monstrinho. Monstrinho. Né? Aí. O Gleber, Juninho na o guitarra. Juninho na guitarra, o Giovanni, meu irmão, tocava, Aham. cantava Você no percussão, teclado. eu no teclado. Aí o Ricardo,
O Bem Querer? Bem querer. Bem querer. Ricardão, ó, Ricardão, beleza, irmão? Ricardo, cara. O Ricardo lá de Garça. Sim, ele foi cantor nosso lá. Vocês que trouxeram ele pra cá, né? E daí depois ele entrou com a gente na banda. Entrou na nossa banda, o Ômega 3. Ficou bastante lá? Cara, ele ficou acho que em 96, 97. Desculpa. É porque ele chegou aqui em Maringá em 2001, eu falei. Não, é isso, né? 2006, 2007, ficou uns 2 anos com a gente, eu acho. Uns 2 anos. E o Gleber foi antes dele, depois o Gleber voltou. O Gleber é bom. Enfim. Mas aí, o Gleber, eu lembro do Gleber e do Ricardo cantando na Black Metal, no rock. Porque na época que era os caras da Ômega 3 os caras que... Mas os dois cantores que ficavam? Estavam os dois ou Não. Um e depois o outro. Né? Foi um, depois foi outro. O Gleber, na verdade, foi antes dele, depois saiu, entrou ele, depois ele saiu, entrou o Gleber de novo e assim vai. Antes? Aí depois veio o Regis. Depois que veio o Regis, né? O Regis veio depois. Depois da segunda passagem do Gleber veio o Regis. Depois o Gleber teve outra passagem. Nossa! Mas depois do Regis ainda teve o Gleber de novo? Teve o Gleber de novo. 3 vezes? Exatamente. Pode pedir música já. E depois eu virei cantor, né? Depois disso, daí eu que fui pra frente. Aí era você e o Iago. Entrou, né? Aí você saiu, aí ficou o Mário. Aí eu saí, o Iago ficou, né? Aí o Mário virou mais... Já cantava comigo também ali, umas coisas. Aí o Mário assumiu mais e tal, né? E é isso. O que eu tava tentando lembrar pra falar pra você é do Terescast, né? Que eu falei no começo aqui, que você é da comunicação, né? E nesse meio tempo aí, né? Pandemia, né? Foi pandemia, né? Pandemia, sem ter o que fazer. Desesperado, né? Não tinha o que fazer da vida. Nossa, tava feio. E você e o Fábio tiveram a ideia de fazer um esquema assim, vamos né, fazer cara? Ele chamou, vamos fazer eu queria fazer um programa assim, um negócio, porque tava em alta, né? Falei, vamos fazer. Mas falar sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Vamos sentar e conversar. Aí ele falou, vamos fazer sobre que a gente toma todo dia. Vamos falar sobre tereré. Aí eu falei, vamos fazer um Teresquete. Falei, o nome já tem. Aí começamos bem precário. O nome já saiu na hora. O nome precário, um esquema precário assim, porque ainda não tinha estrutura. Gravamos com o celular, mas o celular não cabia as coisas. Aí foi investindo e no fim a gente estava bem, cara. Só que o problema maior era convidados, né? Porque era lá em Floraí. E você sabe como que é. O mais difícil, acho que, de um podcast é manter uma regularidade, né? E aí gravar sempre. E aí eu tô com essa dificuldade. É muito difícil, cara. Se manter um semanal ali é complicado. Vocês tentaram fazer uma semanal? A nossa meta era semanal. A gente conseguiu fazer isso uns 3 meses depois. Porra, então tem bastante coisa. A gente tem uns 10 episódios aí. Legal. Porque... Você fez um com a gente, né? Eu fiz, gravei com vocês, fui lá como convidado. Lá. Sim. Porque gravar, beleza. Se fosse pra gravar toda semana, um por semana, beleza. Mas o duro é editada, aí pôr no ar. Aí a gente falou, o problema tá sendo também fazer isso. Aí a gente queria fazer ao vivo. Mas não ao vivo de soltar ao vivo. Gravar ele ao vivo. Fazer live. Mas aí gravar no OBS, entendeu? Gravar já meio que editadão. Entendi. Mas daí você não pode errar, né? Você tem que... E a gente não tinha muita experiência, por isso que no fim a gente já tava com uma experiência melhor, que você vai fazendo, você vai pegando os macetes, vai. Você vai deixando o convidado mais à vontade. Então mas daí também já desencontrou um trampo e aí as coisas começaram a voltar. Voltou, né? A vida voltou ao normal, né? E aí falou, não dá. Aí ficou difícil. E ele investiu mais, eu investi pouco, só não investi mais em estudar mais como era o negócio, mas ele investiu em câmera, e ele já queria, na verdade, ele já tava com essa ideia. Mas o Fábio, na verdade, ele é assim mesmo, cara. Ele vai, você fala, vamos, ele vai. E ele vai pra ir mesmo, né? Aí tem que ter câmera, vai comprar a câmera. Ele compra, ele chegava assim e falou, comprei tal coisa, eu falei, você é louco? Não, eu comprei, tava barato, esse cara na pandemia tudo desesperado, né? Ele sempre foi desse jeito, cara. A vida inteira. Ele pega, igual agora, ele pegou uma parte de som de vinil, não sei o que lá, aí ele vai, ele dá uma estudada, né? Ele estuda e ele compra vários aparelhos de som e tal, compra muito vinil, ele vai de cabeça mesmo. Ele vai. E isso aí eu falei, eu tenho essa invejinha boa sua, porque você é um cara que estuda o negócio mesmo, né? Pega e vai. Tanto é que essa questão de ele virar baixista, né? Era um baterista, daí não sabia nada da parte harmônica da coisa e tal, de nota. Não, vou aprender um instrumento. Você vê, né? E foi... Sim.
Pra legal. voltar pra música, né? Porque o joelho dele não deixava ele tocar muito, né? A bateria? Eu acho que um dos que fez ele parar de tocar bateria foi o joelho dele, que ele teve que operar. Sim. Não sei se foi o que determinou ele parar, mas Aham. ele sentiu muito o joelho ali, né? O Fábio tocou bateria com a gente, depois voltou tocando baixo. Tocou comigo na Omega 3. Você Tocou um lembra, tempão, Felipe? né? Ele tocou 10 anos depois? Não, né? Durante 10 anos? Não, depois que ele voltou, ele não tocou 10 não, né? Não, tocou menos, né? Tocou... Eu acho que mais ou menos ele de 2009 até... 15. Não. 11, eu acho. Foi bem pouco. Ah, não, foi Foi pouquinho. pouco, foi Eu achei pouco. que foi bastante. Foi pouco, velho. foi pouco. Foi pouco. Ele Eu, tocou eu lembro, 5 eu anos. lembro por exemplo, por carnavais. Eu lembro muito dos carnavais, eu lembro Aham. muito. Então eu lembro de quem tocou comigo pelos Pelos carnavais. 2008, o carnaval, quem fez era o Thiago ainda, monstrinho. Aham. Aí, 2009, eu lembro que o Fábio era por conta também do DVD que a gente gravou, um DVD bem grande, e era o Fábio, Aham. 2009. Lá em Castelo, no rodeio? Não Lá foi em no Castelo. rodeio? Não foi no rodeio. Não foi no rodeio, foi um show lá, um show que a gente armou eu lembro lá. disso aí, eu lembro. Era acho que Dia do Trabalhador, alguma coisa Aham. assim. E depois, em 2010, era o Fábio. Em 2011, o Fábio tocou com nós no carnaval, mas era o Márcio já. Cara, teve um O Márcio- falecimento de alguém, não foi? Um Não, negócio assim? isso. Não, o Márcio estava doente. Eu lembro que teve um BO. Mas nesse ano aí, em 2011, acho que o Márcio já tinha entrado com a gente, mas aí o Fábio foi fazer o carnaval porque Eu o lembro Márcio estava com dengue, alguma coisa Aham. assim. Né? Mas o Fábio ficou aí uns 2 anos. Aí ele voltou meio que a ideia dele, acho que era juntar uma grana, né? Pra casar Sim, e tal. sim. Aí ele acabou depois casando aí nesse começo desses anos aí. Aí eu acho que ele já quis parar. Legal. Legal Mas quase demais. juntou as bandas, você lembra? Lembro. Faltou pouco, Lembro hein? dessa ideia aí. Foi alguém que não Hã? encaixou ali. Foi o Monstrinho? Não foi o Monstrinho, né? Eu acho que foi. Você acha Tipo que foi assim, por causa do era o Márcio e o Monstrinho? vocês, né, foi na época que o Cadu parou e nós tava começando sozinho, eu tava começando sozinho E meu ali, pai tava... e seu pai tava querendo, vai, não Vende, vai, vende, não vende, o que nós ia fazer e tal. Foi isso mesmo, Thiago. Nós falamos, nós tivemos, mas foi lá, nós lá tivemos essa conversa. Eu lembro que foi eu, meu pai, o Márcio, né? Fomos lá acho que era a casa da sua sogra. Tinha uma sala de ensaio lá no fundo, você lembra disso? ou não? Sim, Você sim. estava sim. lá. Eu morava lá no fundo Porque nós também. tava sem guitarrista. Nós tinha um cantor e o Ivan era o outro. Eu lembro disso. O Ivan cantava comigo. Então. E você ia tocar teclado. Aham. O Márcio ia tocar baixo. Agora eu não sei quem que ia ser o batera. Se ia ser o Daniel. Acho que era o Daniel, porque você estava sem batera também. Não, acho que o Daniel... O Flávio tinha saído. Sei lá. Foi. mas- Eu sei que faltou pouco, assim. E eu acho que foi por causa do Thiago Monstrinho e o Márcio. né? Porque os dois. Porque só sobrou 2 baixistas. E daí o Thiago, pô, era meu parceirão. Aham. O Márcio era seu parceirão. Aí, e eu falava pra você, pô, o Márcio, ele é muito bom. Ele pode cantar, pode tocar um violão, fazer um violão. Tinha bastante música no Aham. violão na época, né? Faz um violão e faz um vocal e canta e tal. E deixa o Thiago... Aí ficou nessa. Não vai. Ninguém cedeu. Vai saber se. Às vezes não tinha dado certo. E depois a gente chegou. Você falou que lá atrás você falou assim: será que a gente convidou você para tocar? Eu acho que teve o convite. Eu não lembro certinho o convite formal, mas assim, Sim. com certeza se eu falasse: vou tocar com vocês. Se Se você queria virar cantor, era um encaixe perfeito ali para vocês. Mas depois, quando você também. Antes de montar o The Brothers, eu chamei você para ir para você cantar com a gente. Pra você entrar com a eu lembro gente. disso. Eu fui Teve fazer uma até uns época. cachês. Você foi fazer Mato cachê com a Grosso, gente. Sul. Falou, Thiago, vamos com a gente. Ia ser massa, por quê? Eu cantava, sempre cantei algumas músicas, né? Sempre na Quem história que era da o banda. cantor? Né? O Gleb? Quem que era o outro? Cara, talvez era o Gleber ou o Ricardo mesmo na época. Ia entrar. E daí eu queria você pra entrar, entendeu? E daí eu lembro que teve isso. Conversando, eu lembrei Foi aqui antes do agora. The Brothers? Como que foi? Eu não lembro. Então, acho que foi antes do The Brothers aí. Quando venderam a banda pros caras lá, pra dupla, Aham. eu acho que foi isso. Você tava meio ali, né? Antes de formar o The lá Brothers. não deu bom pra mim. E eu chamei você, pô, vamos com a gente, cara. Você vai cantar e aí você toca teclado, eu vou cantar, Aham. entendeu? Eu lembro, Mas sim, eu eu não lembro, sei. eu lembro disso aí. Eu Você lembro lembra? que a gente fez um junto lá no Mato Grosso do Sul. Isso. Você foi fazer e tal. Kidauana? Não é Kidauana? Sei lá. Sim. Pra aquele lado Você ali. foi fazer. E também teve essa oportunidade de a gente trabalhar junto também. Sim, cara. E no Massa, né? trio também, né?
No trio. No trio eu já te convidei também, né? No trio não dá, porque eu já tava no Sesc, já falei, né? Quando o Vinícius saiu, né? Aí eu chamei, tinha um Brian, eu convidei o Brian, ele tava meio assim, convidei você, né? Não sei se eu convidei mais gente, mas daí o Brian acabou entrando, né? No lugar do Vinícius. Você também não aceitou, não dava certo, né, cara? Não dava. Por causa de horário, né? Às vezes não consigo nem fazer cachê, você vê, às vezes você me chama e fala, não consigo, porque eu assumo o compromisso e depois eu tenho que desmarcar, é mais feio, né? Então é melhor já falar, não consigo. Pois é, cara. Ô, Thiago, e o Terescast tá no ar lá no YouTube, né? Tá lá ainda, tem alguns episódios lá. Convidar o pessoal pra ver, né, cara? @Terescast, tá lá no YouTube. Caça lá no YouTube, gente. Sim. Né, Terescast. Inclusive tem o episódio Gil Geller lá. Gil Geller, falamos sobre... Eu tentei, antes de fazer o Terescast, eu lancei um programa de entrevistas com artista. Que eu tava com o estúdio ainda, eu esqueci de falar isso, eu tava com o estúdio ainda, e eu fiz, cara, eu chamei um pessoal, chamei o Marcelão, que tocou no PPA, chamei o Rico Montana, que é um dos compositores, Rico Montana, que tem cantor, bastante música com o PPA, fiz com o João de Souza Bonifácio, então tem alguns episódios lá. Eu nem sei se tá no ar ainda, porque quem tá cuidando do meu canal hoje é meu filho, que ele faz os videozinhos dele de Brawl Stars lá, ele já sumiu, e ele tá botando quente, o moleque tá... E deve ter uns episódios perdidos lá. Legal. Isso eu não sabia não, cara. Eu cheguei a fazer uma produção de vídeo de um clipe de vocês lá e tal. Fogão de lenha, né? Fogão de lenha. Deu bom aquilo lá. Deu bom, cara. Ele tá no ar também. Eu não sei se eu tirei. Não tirou não. Não, fui eu que postei? Foi no seu canal, hein? Se eu postei, eu tirei agora por conta do Pros de Palco. Pra me deixar limpo lá. Sim. Mas com certeza eu deixei lá. Você não excluiu ele, você só deixou ele. Não excluí, não coloquei público, né? Sim. Aí ele deve estar lá. Mas ele tinha bastante visualização. Tinha mais de 10 mil. Até o falecido, que é o compositor da música, ele deixou um comentário lá. O Carlos Cola. Que legal. Acho que é o Carlos Cola, sim. Ele falou, belíssima gravação, parabéns pela iniciativa, pela homenagem. Tal. Foi massa aquilo lá. Foi legal, bom, cara. A gente fomentou o negócio, né? Legal, cara, legal. E eu, na verdade, nem foi baseado nesse aí de você, seu aí, então, que eu nem sabia, cara. Eu fiz. E eu lembro do Terescast, né? O Terescast foi meio que... eu lembro que eu comecei a fazer isso aí um pouco antes da pandemia, mas o Terescast, ele teve essa... Foi meio que daí, você fazia lá e tal, então já tinha uma... Mas era uma pegada diferente, eu montava ali no estúdio. Meio que uma experiência pré ali, né? Que... Bem cruzona, assim, comecei tentando fazer meio vídeo no YouTube, assim, né? Falando sozinho, mas aí eu lembro, vamos fazer umas entrevistas. E deu bom, teve umas lá que deu até a do Marcelo lá, deu bom. Eu fiz uma mais informativa, assim, sobre legislação autoral de músicos com o Nauíla. Legal, cara. Então deu bom, foi legal a experiência. Legal demais. Tinha vinhetinha, era bem legal. Legal demais. Ô, Thiago, cara, que papo bom demais. Foi bom, né? História. Você falou que não tem história, pô. Não tem, né? Se eu tivesse um roteiro, ou aquele roteiro que você vai fazendo na hora, lembrando das coisas para perguntar e anotando aqui, a gente ia ficar aqui até altas horas. Sim. Né? É que nós hoje também conversa pra caramba, né? Nossa, não para, né? Quando a gente faz uns cachês juntos lá. Fica com a boca seca. Tanto que conversa. Muito converseiro, né? Sim. Mas legal, cara. Boa história. Eu queria ouvir porque, né, como acompanhei um pouco da sua história lá, eu sei que era muito rica nesse mundo de música comercial, que é, né, bandas de baile, que aqui você participou de várias coisas, vários caminhos diferentes, né? A questão do country, a questão da banda comercial normal mesmo. Depois o The Brothers, depois o trio. Né? Que foi uma das nossas inspirações também, né? Para fazer o Ômega Trio hoje, o meu trabalho principal. Né? Então, legal. Gostei muito do papo. Opa, legal. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí. Continue. Legal. Bota a Luna para trabalhar. Tá? Isso, a nossa produção. Né? Sim, legal. E quem quiser seguir lá nas redes sociais, é @Thiago Tamioso. Manda um convite lá que eu aceito. Aí. Como que é o do... Fechou. Você tem um do Pros também? Como que é? Pros de Palco. O Pros de Instagram. Palco. @Pros de Palco. Legal. E daí tá no YouTube, né? Que daí o pessoal assiste completo no YouTube e tem os cortes ali no Instagram. Que massa. Mas legal pela iniciativa, que tava faltando. Legal, né? É um papo trazer legal. Uma galera... E tem muita gente pra vir, né? Muita gente. A gente pensa em muitas pessoas, né?
E vamos ver. Sim, E a gente tem uma galera consegue- de peso aí. Se eu consigo fazer com mais constância isso, igual eu te falei, né? É difícil, Porque mas é possível. vai dar certo. Vai sim. Valeu, meu irmão. Valeu, Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. E é isso aí, por meu povo. Acompanha a gente sempre ali, né? Quando sair esse conteúdo inteiro no Instagram, no YouTube, né? E quando a gente for fazendo os cortes que a gente sempre faz no Instagram. Beleza? Abraço, até a próxima, tamo junto. Valeu!